Salve, salve galera da Regional TV, estamos aqui para mais um vídeo. Vamos falar de Vasco 2, quer dizer, Vasco 1, Vitória 2, mais uma derrota do Vasco. Oitavo jogo sem vencer na temporada, né, em sequência, né? E Felipe afastado do cargo de treinador e diretor de futebol. Talvez seja a única coisa positiva desse período ruim do Vasco, o afastamento do Felipe, na minha opinião. Estava sendo tóxico tanto pro elenco nesse momento como treinador e anteriormente também como diretor de futebol. Cara, um adendo aqui, já critiquei o Pedrinho muito na temporada, já critiquei bastante o Felipe também, principalmente no jogo passado, pela derrota do Porto Cabejo. Mas essa derrota, especificamente contra o Vitória 2-1, para mim vai inteiramente na culpa dos jogadores. O Felipe, obviamente, é um treinador bem limitado, mas eu acho que ele usou um pouco na escalação. O time até jogou bem no primeiro tempo, o Coutinho fez uma boa partida até 70 minutos. O Coutinho não joga um jogo sim, um jogo não. E se a gente pegar o que ele jogou contra o Porto Cabejo, poderia ter jogado os 90 minutos. A gente poderia ter contribuído muito mais. Dentro do contexto da partida, o Vasco jogou com a mais desde os 42 minutos, né? Por sorte, eu não estava em casa, né, pra ver o jogo. Senão eu teria passado muito mais raiva. Vi depois, né, os melhores momentos ali, de analisar no que eu podia analisar. Mas ele só de você ver o resultado e o tempo que o time jogou com a mais e os gols que o time tomou de bola parada. Cara, é impressionante como esse time sucumbe no segundo tempo. E não é questão física, é uma questão, na minha opinião, claramente de motivação, claramente de vontade de os caras jogar um pouco mais de entendimento e de respeito pelo clube que eles jogam. Era um jogo crucial pro Vasco pra temporada, uma vitória contra o Vitória, né? Fora de casa, cara, no Barradão, um estádio difícil de se jogar. A gente teve uma vantagem de 1-0, gol do Verratti, cruzamento do Piton, aquela jogada clássica do Vasco. E assim, o Vasco tomou 2 gols de bola parada no segundo tempo, 2 gols com falha da marcação. E no segundo tempo o Vasco ele toma a pressão de um time que está com a menos. Então assim, não é uma questão física, é uma questão de vontade mesmo. E você com um a mais, você não conseguir marcar, você não conseguir atacar, você não conseguir manter a posse de bola. É complicado, cara. É complicado e tipo assim, o Vasco entra na zona do rebaixamento, é o 17º colocado agora, no Campeonato Brasileiro, com 7 pontos. E dentro daqueles 4 times que eu falei, né, Atlético Mineiro, Santos, Vasco e Grêmio, agora o Vasco é o que está na zona do rebaixamento, do Grêmio e Atlético seguem fora por enquanto. O Santos ainda está lá embaixo, se não me engano, 3 pontos abaixo do Vasco. Um saldo positivo que nessas partidas que o Vasco esteve sem treinador, né, desde a demissão do Fábio Carille. Aliás, mais um ponto negativo para a gestão Pedrinho. O time ficou 2 semanas aí sem treinador, né, praticamente 2 semanas sem treinador. Não, 2 semanas exatamente. O outro cara foi demitido no domingo. Ele demorou 2 semanas para contratar um novo treinador. Dentro desse período, o Vasco empata com o Operário, o Vasco perde para o Palmeiras e o Vasco perde para o Porto Cabejo e perde para o Vitória. Vamos lá. Você demite o Carille no domingo. Cara, você na terça-feira, no máximo na quarta-feira, você já teria que ter fechado com o Diniz. Não me interessa qual era a pedida salarial que o Diniz queria. O Diniz é o treinador que ele quer, que ele gostaria de ter no Vasco desde o início da temporada. Caso o Diniz tivesse sido demitido do Cruzeiro ao final do ano passado, como era o esperado depois da derrota na final do Sul-Americano, ele queria o Diniz. Então, quando o Diniz fica disponível, já que ele queria tanto o Diniz, por que ele não foi presidente capaz de demitir o Carille naquele momento e contratar o treinador que ele queria? Ele esperou o Carille iniciar o Brasileiro e, na minha opinião, demitiu o Carille talvez nos melhores jogos que ele fez, apesar da derrota contra o Cruzeiro. O Vasco atacou muito mal e o Cássio fechou o gol, sempre o Cássio aterrorizando os vascaínos. E aí ele manda o cara embora. Então assim, o Vasco fica 2 semanas, são 2 semanas desperdiçadas. O Vasco poderia já estar com a classificação encaminhada contra o Operário. O Vasco já poderia estar com a classificação pelo menos em segundo lugar consolidada na Sul-Americana. Poderia até não jogar as 2 últimas partidas com o time titular, se já tivesse a classificação garantida na Sul-Americana. E poderia, no mínimo, na minha opinião, ter feito 3 ou 4 pontos, talvez até 6, numa análise bem positiva, já que o Vasco perdeu de 1-0 para o Palmeiras no erro individual, no jogo que o Vasco, pelo menos no primeiro tempo, teve boas chances de fazer o gol. Então assim, se o Vasco tivesse jogado com um time um pouco mais montado, né, um pouco mais organizado, poderia ter saído com a vitória tanto contra o Palmeiras e ontem contra o Vitória. Se fosse, cara, 11-11, o Vasco perder de 2-1 pro Vitória, eu
assim, lógico que eu ficaria puto, mas eu entenderia o resultado, porque jogar contra o Vitória no Barradão é muito difícil, é um time muito bem treinado pelo Carpini, além de ter ali a força da sua torcida jogando lá na Bahia. E assim, agora com você com um a menos desde o primeiro tempo, você com um a mais, perdão, desde o primeiro tempo, você faz 1 a 0. Quiçá se o Vasco tivesse com um a mais e tivesse, sei lá, tomado um gol, e aí você tem que atacar, o time deles teve contra-ataque, não, o Vasco que estava com a vantagem, então né, o time deles ainda teria que se expor, e o Vasco não soube utilizar a velocidade, não soube fazer as coisas certas no segundo tempo para matar a partida. Vamos ver, né, o Carille chega, perdão, o Fernando Diniz chega aí para a temporada, vamos ver aí o trabalho que ele vai fazer para esse primeiro jogo contra o Náutico fora. E a expectativa, eu tenho uma boa expectativa com o Carille de favorecimento. A gente vai ter 7 jogos. Vou fazer um vídeo mais durante a semana aí para falar mais sobre o Diniz no Vasco. E aí a gente entra nesses jogos, ele vai ter até a parada. Eu acho que o Vasco tem que pontuar. Eu espero que até a parada o Vasco esteja pelo menos fora da zona do rebaixamento. Copa do Brasil Sul-Americana. A gente deixa para outro momento. Beleza, galera? Tamo junto, voltamos com qualquer mais vídeos. Claro, deixa o like, se inscreva no canal, segue nas nossas redes sociais, Instagram, Twitter, Facebook, Kawaii e, claro, a nossa parceira Bet7K, com o link na descrição. Fui!